Aleluia. Vou imitar meu pastor aqui, vou duas bicadinhas, tá bom? Não sei se eu sou boa nisso, vamos ver. Primeiro está em Juízes, capítulo 15. Juízes. A presença de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Poxa vida. Tava não, pastor. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. Juízes 15. Vamos do 14, só para dar um contexto. Meu, tá uma presença de Deus sério. Tá sério aqui. Glória a Deus. 14. Chegando ele a Lei, está falando do Sansão, né? Os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, essa é a ênfase que eu quero dar, tá? 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, eu acho. Até o dia de hoje. Enfim. Então, quando você vai ler a história de Sansão, aí a palavra profética sobre a vida dele, que ele seria aquele que começaria a libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. E é tão curioso que Deus, já de antes, tão curioso, a gente sabe disso, mas na Bíblia fica evidenciado que desde antes o Senhor já sabia que o Sansão não ia ser dos caras mais fiéis. Se você vai pensar em grandes homens de Deus, em grandes histórias de pessoas fiéis, você vai pensar nos profetas e tudo mais, você pode até lembrar do Sansão porque ele tinha uma força extraordinária, mas você vai lembrar, sei lá, de Davi, de Samuel, de Daniel. O Sansão não está lá no top 10 dos mais fiéis, assim, não é verdade? Você vai até lembrar porque ele foi um cara muito extraordinário. Mas não é aquela vida que você fala, nossa, que cara que andou em fidelidade, como o Samuel, que fala que nenhuma das palavras dele caiu por terra, muito pelo contrário, né? Samuel foi fiel, assim. Então, mas tem ali Sansão. E ele não era o cara ou fiel, mas ele tinha algo de extraordinário. E todas as vezes que o Espírito Santo possuía, o homem tinha uma força que não existiu ninguém igual, e saía matando um monte de filisteu. E aqui ele tinha sido preso nesse contexto. Eu não li antes, eu já li a história, claro, mas eu não li agora antes de vir para cá. Mas ele tinha sido preso e fala que ele se livrou das cordas como se fosse guardanapo, versão brasileira Herbert Richards. Não está aqui guardanapo, mas finge que é, foi muito fácil para ele. E ele se livrou e matou um monte de gente. E aí diz que ele foi para esse lugar aqui e ficou com sede. E ele vira para o Senhor e não faz nenhuma oração, é basicamente uma reclamação. Olha, o mais difícil eu já fiz, que foi, o Senhor já me deu, que foi matar esse monte de gente. Agora eu vou morrer de sede. E Deus foi lá, fendeu a rocha e saiu água. O ponto que eu quero chegar aqui é que Deus não tem te livrado e não tem feito ou não fez todas as coisas que fez na tua vida até agora para você nadar e morrer na praia. Presta atenção. Tem vezes que a gente chega em encruzilhadas na nossa vida que a gente fala, cara, como é que eu vou sair dessa? Mas se você olhar para trás da sua história de vida, você já se deparou com situações muito piores e Deus te livrou de todas elas. É por isso que você está aqui. Diga amém. E você vai continuar passando por cada situação e o nome do Senhor vai sendo glorificado, porque a gente precisa passar por situações de dificuldade. Presta bem atenção aqui, ó. Não seja roubado da palavra, não, em nome de Jesus.
Você precisa passar por situações de dificuldade para você experimentar facetas do Senhor que você ainda não conhecia. E Deus, se precisar fazer sair água de não sai, qualquer semelhança com o nosso nome é mera coincidência, ele faz sair, porque ele é fiel e ele é Deus de provisão. Amém? A segunda está lá em Ruth. Só virar umas páginas. A minha aqui deu 4. Capítulo 2. Só falando um pouco de Sansão, só para terminar o meu raciocínio aqui, eu estava falando que Sansão não era um dos caras mais fiéis. E graças a Deus, porque a provisão do Senhor nunca está relacionada à nossa fidelidade. Quanto mais fiel, mais eu vou receber de Deus. Graças a Deus, que é graça purinha. Não depende de você. Só não abusa, né? Ruth, capítulo 2. Tinha Noemi. Isso aqui, meu Deus do céu. Isso aqui é demais. Fala muito com o nosso momento, assim, eu acho que de trabalho, de visitas e tudo mais. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que nos favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, fala comigo, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém, disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe: o Senhor te abençoe. Mas eu quero parar no 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava os pós dos segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. História de Ruth, só estou vendo gente crente aqui. Você conhece, não conhece? Dá uma lida depois, que você precisa conhecer, que essa história é linda. E elas voltaram, então, da terra de refúgio da Ruth. A Ruth foi com o marido e 2 filhos, voltou só ela com uma das noras. O resto morreu e a menina, que esqueci o nome, ficou por lá mesmo. Voltaram as duas, e aí elas precisavam entrar no InfoJobs, entrar no vagas.com para procurar um empreguinho. Pegou lá a malinha dela e foi, como fala, cegar? Foi rebuscar espigas. E disse que ela estava ali trabalhando, rebuscar espiga para ter o alimento, para ter o sustento, pagar IPTU, aquelas coisas todas. E, de repente, ela entrou numa terra que não era qualquer lugar. Ela, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Você, que é um grande leitor da palavra de Deus, sabe que o Boaz era o resgatador. Que o Boaz era fundamental que ela parasse ali no lugar onde estava o Boaz. Onde pertencia a terra de Boaz. Porque depois, no final da história, vou te contar aqui o final da história, ela se casa com Boaz, mas toda essa história se dá porque, por casualidade, ela foi parar bem na terra, naquele lugar certinho que ela tinha que estar. E quando eu li isso, eu falei assim: Jesus, que bonitinho. Porque talvez, se ela tivesse ali planejado com Noemi, vamos ficar ricas. Nós vamos fazer o seguinte: você vai, você trabalha, põe sua melhor roupa, vai lá, conhece o cara, namora com o cara, casa com o cara. Não ia funcionar. Ela só estava procurando pelo sustento. E conforme ela foi trabalhando, quando foi ver, foi parar exatamente no lugar onde ela tinha que estar. Para o plano de Deus acontecer. Veja, ela não planejou ir para esse lugar. Ela não sabia o plano de Deus, ela só sabia que ela precisava trabalhar. E conforme ela foi trabalhando, ela foi parar no lugar certo. Será, irmãos, que a gente consegue ir trabalhando, mesmo sem saber o resultado final, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber que vidas eu vou alcançar, mesmo sem saber a resposta, o resultado final dessa minha caminhada? Será que nós conseguimos ir trabalhando até a gente chegar na terra de Boaz? Entenda a terra de Boaz, aquilo que você está almejando. Vou me segurar aqui para não pregar a pregação do pastor, que ele deixou bem claro ontem que não. Mas dentro, não fica bravo, você não vai realizar os seus sonhos pessoais dentro da vontade de Deus,
Aquilo que é seu anseio, ela vai acontecendo. O seu papel não é planejar aquele futuro perfeito para você, mas aquilo que o Senhor tem para você, você só vai trabalhando e se colocando numa posição para que o Senhor te abençoe. Porque você vai parar na terra de Boaz. Irmão, toda grande história de Deus começa num lugar muito pequeno. A história de Davi começou lá entre as ovelhinhas do pai, não era nem dele, ô dó. A história de Saul foi ir buscando, acho que as ovelhas do pai. Jumentas. Ô dó, misturar jumenta com ovelha foi mancada, né? Edita essa parte, amém. A história aqui da Ruth, com Boaz, no caso, começou aqui, pegando resto de espiga. Você olha para a sua vida hoje e você fala, não vou chegar, desculpa, não vou chegar em lugar nenhum. Até que você vai trabalhando, e chega no lugar onde emana leite, né? Oh, glória, cheguei onde eu queria. Aí Deus se surpreende, porque isso aí que você está achando que é o máximo, ele tem, ó, muito mais. Porque a Bíblia fala que, olha, nem ouvido ouviu, nem olhos viram, que o Senhor tem preparado para você. Claro que no céu tem coisas extraordinárias, mas a nossa vida eterna começou quando você fez aquela oração mais doida que uma pessoa pode falar, Jesus, entre na minha vida e muda tudo. E aí você já se preparou, adquiriu o ingresso para viver coisas extraordinárias com o Senhor. Amém? Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Isso, será que a gente consegue ir trabalhando, crendo que o Senhor vai nos fazer chegar no campo certo? O importante é não parar de trabalhar. Eu acho que uma das palavras mais desafiadoras para nós é a perenidade ou a constância. De eu trabalhar hoje e continuar um pouco mais amanhã, e mais amanhã, e mais amanhã. E sem pensar, será que eu já cheguei? O importante, Senhor, eu estou no lugar certo, estou fazendo o que o Senhor quer. Glória a Deus, vou seguir com a minha caminhada com o Senhor. Amém? Então, creia que nunca é em vão. E que você, às vezes, não está entendendo muita coisa. Eu também, às vezes, não estou entendendo. Tipo, nesse momento, eu não estou entendendo muita coisa. Mas a gente só precisa ter certeza que a gente está ouvindo com clareza a voz de Deus. E vamos respigar espigas até chegar na terra do Boaz. Amém? Glória a Deus. Eu não ia falar nada, né? Mas Deus é bom. E ele entendi que era para falar, né? Então, falar, desculpa, irmão, estou meio, meio cansado. Mas vamos nessa. Está em Gênesis 19. Estava lendo esse texto hoje e o Senhor me chamou a atenção desse texto e espero poder transmitir algo do Senhor para vocês. Começa lá no versículo 1. Aqui, né, Ló estava em Sodoma e um pouquinho antes, Abraão intercede por Ló e fala ao Senhor se ele ia destruir o justo com o ímpio e tudo mais. E aí começa lá no versículo 19, logo depois que os anjos, né, eles vão até Sodoma. E olha lá, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Pernotai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguir-vos-ei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados.
E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora para que nós abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos las entregar, eu vos las trarei, tratai-vos como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. E é esse versículo que me chamou a atenção, versículo 8. Nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. O que eu achei interessante foi que Ló estava disposto a entregar as duas filhas dele por homens que ele acabou de chegar na porta da casa dele, que ele nunca viu antes, mas que ele reconheceu que eram homens enviados do Senhor. E eu fiquei pensando muito nisso, fiquei pensando em nós, sabe? Como nós temos essa reverência com o Senhor. Ah, caramba, eram duas filhas virgens dele. Ele estava disposto a entregar para aqueles ímpios por causa de dois homens de Deus que estavam lá com ele. E eu penso muito nisso, né? Eu, na verdade, sempre penso na questão da renúncia. O Senhor sempre fala muito comigo nisso, de renúncia, de deixar as nossas coisas, sabe, as coisas que são mais preciosas para nós. Lá naquele momento ele estava disposto a dar as filhas dele pelo Senhor. Sabe, o quanto nós temos essa disposição com o Senhor, quanto nós temos esse coração de dar tudo para o Senhor, dar tudo, tudo, até um ponto que parece absurdo, né? Acho que para qualquer um de nós isso é absurdo. Dar duas filhas para aqueles ímpios, isso é absurdo. Mas chegar a esse ponto de parecer um absurdo por causa do Senhor, por causa daqueles que o Senhor enviou. Sabe, esse temor de Deus, essa reverência. E eu creio que o Senhor tem me falado muito disso nesses dias, sabe? Às vezes eu não tenho acompanhado muito as notícias, muito o que acontece no meio cristão, mas das vezes que eu via nas igrejas, e às vezes eu sinto um pouco essa falta de temor, essa falta de reverência com o Senhor. E, sabe, hoje não quero ficar criticando igrejas nem julgando, mas eu sinto que a relação com o Senhor não tem o mesmo temor. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E a Bíblia diz que os que são íntimos de Deus são os que o temem. E eu sinto às vezes que a gente tem deixado um pouco isso de lado. E amar a Deus é o primeiro mandamento. O Senhor Jesus disse: quais são os dois maiores mandamentos? É amar o teu Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é um mandamento, mas temer a Deus é fundamental para a vida cristã. É fundamental para nossas vidas. E eu creio que isso é demonstrado aqui, sabe? O tamanho temor e reverência que Ló tinha a ponto de dar as duas filhas por homens que Deus enviou. É isso. Glória a Deus. Eu tenho um papel amassado, de um lado tem um poema da minha filha, de outro lado tem 5 referências bíblicas. Eu vou ler as referências. Deixa para lá, pai. Eu tenho lido
Eu fiquei triste hoje. Ontem, acho. Eu estava fazendo a leitura bíblica, né? E eu descobri que eu estou no 12º mês, já no 4º dia, que faltam aproximadamente 25 dias para acabar a leitura da Bíblia. E eu fiquei triste. De verdade. Nossa, eu estou acabando de ler a Bíblia e eu já estou pensando que eu vou ler de novo. Já, eu mal vejo a hora de começar a ler. Que leitura deliciosa que Jesus me proporcionou esse ano da leitura da Bíblia. Foi tão diferente de todas, eu não sei explicar por quê, mas foi muito diferente. E eu penso até que vou ter que fazer uma leitura, bom, enfim, não sei de que jeito. Eu atualmente estou lendo Provérbios, e quando você vai ler Provérbios, fica muito complicado você buscar um assunto, porque nem sempre, ou quase nunca, há um nexo entre os versículos, um versículo e o verso seguinte. Eles falam de muitas coisas. Então, eu quero trazer aqui 5 textos em Provérbios, entre os capítulos que eu li ontem e hoje, 5 versículos ou trechos que me chamaram a atenção, e comentar com vocês, compartilhar com vocês. Gosto de Provérbios porque traz alguns princípios práticos para a nossa vida. Eu gosto de vida cristã prática, eu gosto de estudar sobre a essência de Deus, sobre os dons do Espírito, mas eu gosto de saber como é que a gente lida no dia a dia com os embates que a gente tem. Todo mundo tem um monte de coisa para resolver, né? É complicado às vezes, né? Assim, há certas situações confusas e Provérbios é um livro de grande sabedoria. Provérbios capítulo 24. Eu vou começar com o versículo 17. Sabe aquela pessoa que te provocou bastante? Aquela pessoa que te deixou muito irritado? Aquela pessoa que você queria pegar pelos colarinhos e jogar ali na parede? Teu inimigo, ok? Versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Quantas vezes uma pessoa vem e nos provoca, alguém nos difama, alguém nos calunia? Quantas vezes alguém nos expõe, alguém nos envergonha publicamente? E nós falamos, meu, essa pessoa merece várias coisas que a gente não pronuncia. Como eu gostaria que acontecesse isso? Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Que também não está certo. E algumas pessoas, inclusive, invocam a Bíblia. Não mexa com o ungido do Senhor. Porque vai... E realmente não é para mexer com o ungido do Senhor, e realmente vai acontecer. Mas quando acontecer, ele não disse se acontecer, ele disse quando acontecer. Porque vai acontecer. Não se alegre. Deus preza muito pela atitude do nosso coração. O Senhor é quem nos defende. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem nos sustenta. E é daquele que se levanta contra o Filho do Senhor. Mas nunca se alegre pela tragédia do outro, ainda que merecida. É muito interessante que tem um texto que Deus fala, eu não sei se é para Esaú, que ele fala em Amós, e ele fala para um desses povos inimigos de Israel, ele fala assim, olha, eu puni Israel, mas você não devia ter dado risada do que aconteceu com o seu irmão. Deus fala para o povo de Esaú, os descendentes de Esaú era irmão de Jacó, eram parentes dos judeus. Ele fala, eu levantei o mal contra Israel, porque me abandonou, mas você não devia ter dado risada deles. Deus não admite isso do ímpio e Deus não admite isso dos seus filhos. Não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, versículo 18, o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Quantos aqui ficam contentes quando o irmão apanha? Não, eu achava muito legal assim, entendeu?
Era uma felicidade. Meus pais me ensinaram desde cedo a não dar risada quando meus irmãos tomavam bronca, porque depois quem apanhava era eu. Era ou não era, mãe? Se a minha irmã aprontasse e tomasse bronca e eu desse risada, quem apanhava era eu depois. Eu apanhei muito por causa disso. Nunca vi ninguém apanhar em casa porque eu estava apanhando, embora eu saiba que eles deram risada. Mas esse é um caso de cura interior que depois eu... Cleusa, marca uma agenda aí, por favor. Ok? Vamos marcar. Isso nunca aconteceu, só o contrário aconteceu comigo. Mas o princípio é bíblico. Jamais ache engraçado quando o outro tropeça. Porque isso vai contra o coração de Deus. E se você tinha alguma razão nessa causa, você acabou de perder a razão por causa disso. Ok? Segundo, Provérbios 24, versículo 30. Eu estava comentando, tudo isso que eu estou falando é por causa da Nice, porque ela falou, você não vai lá falar porque você estava conversando. Então, eu estava dizendo semana passada que eu comecei a ler um livro do John Piper chamado Pense. E ele dizia, né, que ler é um ato de pensar, mas tem a leitura e tem a leitura. Aquela leitura correndo que a gente faz, assim como bula de remédio, que você vai porque você tem que ler, e aquela leitura com calma, entendendo o que o texto está falando. E olha só o versículo 30, então. Passei pelo campo do preguiçoso. Alguém aqui é preguiçoso? Eu não vou nem levantar a cabeça. Só eu. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Tem muitas metáforas interessantes, eu queria mostrar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o versículo 32. O autor do provérbio não é o preguiçoso. Ele passa pelo campo do preguiçoso, ele vê uma situação e ele aprende a partir daquela situação. Primeira coisa, a gente não precisa passar por todas as situações na vida. O sábio é capaz de olhar o mal que acontece ali e aprender a lição para si, não precisa quebrar a cabeça. Tem gente que fala, eu preciso provar, eu preciso experimentar para saber como é que é. Você não precisa de nada, basta ver o que acontece na vida dos outros. Eu preciso cair um porre danado para saber como é que é ficar bêbado. Eu preciso provar do cigarro. Você não precisa provar. Vê como é que é com os outros. E foi o que aconteceu aqui. Ele viu o campo do preguiçoso e ele recebeu a instrução. Crente, filho de Deus, seja um homem de olhos, uma pessoa de olhos abertos e aprenda observando o que está acontecendo ao seu redor. Olha para os outros, olha mesmo. Não precisa ficar espalhando, mas olhe bastante. E quando ele passa pelo campo do preguiçoso, por que ele chamou essa pessoa de preguiçosa? Por causa de algumas características que ela tem. Como é que ela guia a sua vida? Versículo 33. Eu não sei o que é tosquenejar. E eu fiquei com preguiça de procurar no dicionário. Tá vendo? Cochilar, viu? Os cabelos brancos ensinam. Pescado assim. Então, se falasse modorra, eu sabia o que era. Madorna, palavras que eu uso lá na escola. Mas então, olha aí. Eu vou dormir um pouquinho. Agora eu vou pescar um pouquinho. Agora eu vou cruzar os braços e descansar um pouquinho. É mais ou menos assim. Um pouquinho no celular, um pouquinho no tablet, um pouco no videogame. Um pouco no celular, um pouco no tablet, um pouco no videogame. Agora eu vou um pouquinho no celular, agora eu vou um pouquinho no tablet, agora eu vou um pouquinho no videogame. Assim virá a tua pobreza como um ladrão. Ladrão não avisa quando vem. E vem de repente.
Assim vem a sua não, desculpa. Não. Bom, enfim. Assim virá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Bandido não avisa, vou passar na sua casa às 3 da manhã. Ele chega. Não, ele não chega porque o Senhor nos guarda. Amém. O assunto é sempre esse. A pessoa nunca está empenhada em fazer nada. Quais eram os resultados? Os resultados é o campo que ele viu. Versículo 30, 31. Como é que era o campo do preguiçoso? Versículo 31. Não tinha nada, não tinha lavra, não tinha pomar, não tinha horta, não tinha nada, não tinha colheita, não tinha coisa nenhuma. O que tinha lá? Espinho, urtiga e o muro em ruínas. O muro em ruínas significa desproteção total. Todo mundo mura a sua casa. Você não põe muro na casa porque é bonito. Você põe muro na casa para se proteger. Muro em ruína significa que você está à mercê do inimigo. Agora olha só, versículo 30. A poesia hebraica é toda paralelística. Você sabe disso, Cleusa, que eu já ensinei várias vezes. No começo do verso ele fala o campo do preguiçoso. E na segunda parte do verso ele fala a vinha do homem falto de... Então presta atenção, a preguiça é falta de entendimento. A preguiça é sinônimo de falta de inteligência. É isso que está escrito na Bíblia. A preguiça é irmã da falta de inteligência. É muito sério isso, porque muitas vezes a gente não vê as coisas caminhar na nossa vida porque faltou uma milha a mais para a gente andar, faltou uma braçada a mais para a gente realizar, faltou um passo a mais para a gente chegar no objetivo. Mas, sabe, eu preciso descansar mais um pouquinho. Mas, sabe, eu preciso brincar mais um pouquinho. Mas, sabe, eu preciso comer mais um pouquinho. Mas eu preciso... Então, aquele tempo que era fundamental para você chegar do outro lado faltou. Passam os anos, a sua vinha está aí, um monte de urtiga, espinho e o muro caído. Eu estava uma vez falando, eu nunca vi Jesus, Jesus, eu estou falando na Bíblia toda, tá? Eu nunca vi Jesus chamar para trabalhar para si uma pessoa parada, sem fazer nada. Eu nunca vi Jesus chamar para trabalhar consigo, para servirem a Ele, em toda a Bíblia, desocupados. E não dá para contar com eles. Então, nós queremos receber o melhor de Deus. E o Senhor fala, põe a mão no arado aí. Mas dá muito trabalho ir lá à tarde. Então, não dá para contar com você. É assim que funciona. Provérbios 24, 27, terceiro texto. Olha que coisa legal. Esse versículo foi muito bacana para mim ontem. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Jesus conta uma parábola em Lucas, ele fala assim, ninguém levanta uma torre sem primeiro calcular a despesa e ver se consegue, porque senão, se você não tem o recurso suficiente, para no meio, o pessoal fala, tá vendo? Começou o projeto e não foi capaz de terminar. Todo mundo quer levantar a sua vida, todo mundo quer, né? Eu quero minha casa, eu quero meu. Então, só que primeiro você vai cuidar dos seus negócios lá fora. Isso também tem a ver com denodo, tem a ver com empenho. Vai trabalhar, vai levantar seu recurso. Você tem planos para sua vida? Você faz planos? Você quer o seu imóvel? Você quer o seu casamento? Você quer o seu teclado novo? Eu quero. Tá muito caro.
Você quer? Você quer? Vai trabalhar a sua vinha. Vai aprontar a lavoura. Fique esperando cair do céu, não. Que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É prática para a nossa vida, Doroti. O Salomão dava exemplos práticos da sua vida. Eu estou contando aqui de antemão, não vou contar hoje, não. Eu quero contar quando tiver tudo pronto, assim, para contar a bênção geral, né? Mas eu posso contar já do passado, quando eu decidi que eu só casar. Eu não vou contar a bênção futura, a bênção presente, conta passada. Eu decidi que eu só casava se eu estivesse comprando. Mania minha, eu falava, Senhor, eu quero ter o meu imóvel para casar. Quero ter meu imóvel, ter meu imóvel. Naquela época a inflação era altíssima, a gente ganhava milhões. Meu salário era milionário, eu ganhava 5 milhões. Era uma coisa incrível. Não valia nada, porque 2 milhões e meio era no tanque de gasolina, mas era no cheque, assim, era tanto zero, né? Aquela época estranha, né? Mas você era milionário de um jeito ou de outro. E quando nós nos conhecemos, né, e nós íamos casar e queríamos casar, Deus pôs um apartamento na nossa frente, assim, do jeito que eu não... E foi tão lindo, porque nós perdemos e ganhamos o apartamento 3 vezes em 2 semanas. Porque nós visitamos ali né, e aí o moço que estava vendendo ali, ele falava assim, esse aqui é do dono do terreno, esse aqui é da construtora, você vai ficar com aquele do fundo, depois ele ligava, não, agora você vai ficar com o do terceiro andar, não serve o terceiro andar, você vai ficar com o do térreo, no final a gente acabou ficando com 22 mesmo, estava ótimo. Aí uma hora eu falei, não tem importância, o que Deus der, se Deus tiver com a mão nisso, vai sair. E Deus deu. Mas durante todo um tempo, a gente ia tentando guardar o que fosse possível, para um dia poder dar entrada. E o Senhor honrou, e na metade do prazo, a gente quitou a casa. Teve que levantar às 5h20 da manhã todo dia, mas não tem importância. Como é bom ver um sonho concretizado. Como é bom você entrar num projeto e ver o projeto realizado. Custe o que custar, né? Cuida dos teus negócios lá fora. Vai cuidar lá fora dos negócios. Vai lá fazer. Vai aprontar a lavoura. Vai lá no campo. Põe a mão no chão. Vai cortar a árvore. Vai fazer a cerca. Vai arrumar as coisas. Depois edifica a tua casa. É de fora para dentro que essas coisas funcionam. Mais um texto. Provérbios 25. Estou acabando. Eu podia ler tudo, isso aqui é tão bonito, mas vamos lá. Provérbios 25, 19, 20. Como dente quebrado. Mãe, como é que é dente quebrado? Não sei. Como é que é quando quebra o dente aqui? Eu não sei ainda, graças a Deus. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Nós somos muito maus leitores da Bíblia, e quando nós lemos como dente quebrado sem pé e pé sem firmeza, assim a confiança no desleal no tempo da angústia, e eu fico pensando assim, Deus está me ensinando que eu não tenho que confiar nos desleais, porque quando estiver, eu tenho que ver bem quem é leal e quem não é leal, porque quando vier a angústia, essas pessoas vão me deixar igual boca sem dente. Mas não é isso que a Bíblia está falando. O que Deus quer que eu leia é, Fábio, se você for um sujeito desleal, você vai ser assim na vida dos outros, igual um pé sem firmeza, igual um dente quebrado, quando eles estiverem precisando de você. O que o Senhor quer que eu veja é, Fábio, que tipo de gente eu tenho sido? Eu sou leal? Deus não está falando para eu sair procurando pessoas leais que me amparem. Deus está me dizendo que eu tenho que ser leal, porque quando outro estiver em angústia, ele precisa encontrar um ombro em que ele possa se apoiar para chegar do outro lado. Eu sou um cara leal, eu sou uma pessoa confiável. Isso é o caráter do crente. O crente
é leal. O crente vai até o último segundo com o outro na sua angústia. Eu penso que dente quebrado é aquele que você não consegue mastigar o sanduíche, que sai o dente, né? Imagina assim, né? O pé sem firmeza é a pessoa que acaba tropeçando o tempo todo porque falta aquele apoio. E quando a pessoa precisa mesmo, ela pensa que tem um cara leal ali, não tem. Ele foi cuidar dos seus interesses, largou você na mão. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa leal. E você? Uma das maiores crises que há no Brasil, não posso falar do mundo que não conheço, mas no Brasil, é lealdade. Todo mundo é amigo, enquanto não exigir muito de si. Viu, Levi? Acorda. Agora lá. O mesmo tipo de pensamento vai para o versículo 20. Como quem se despe num dia de frio. Não tem coisa pior do que arrancar a roupa naquele frio. Vai se trocar para dormir, vai se despir para tomar banho. Aqueles segundos, aqueles minutos ali são trágicos. São trágicos. Então, como se despir num dia de frio? Como vinagre em feridas. Imagino que seja ardido. Assim aquele que entoa canções junto ao coração aflito. Ele não está falando para eu, quando estiver em aflição, não procurar pessoas que cantem. Ele está falando o quê? Que eu saiba respeitar a aflição do outro e não venha cantar coisas bonitas, porque muitas vezes, quando as pessoas estão em aflição, palavras bonitas não resolvem. Palavras bonitas, infelizmente, só fazem doer mais. Às vezes a gente não tem nada para dizer para quem está aflito. Às vezes a pessoa não quer nem ouvir nada. Ela só precisa de alguém do lado. E falar demais atrapalha. Não sei se já passou isso para você. Mas tem hora que você não quer ouvir ninguém falando nada. Ah, vou ler um salmo. Você não leia nada, por favor. Fica do meu lado e deixa eu chorar junto com você que eu estou precisando. Incrível, né? Porque aqueles homens chegaram e quando eles viram Jó naquele estágio, a Bíblia fala que eles choraram não sei quanto tempo e ficaram olhando para ele, não tinham nada para dizer. Mas quando começaram a falar, só estragaram, né? O Jó falou, por que vocês não calam a sua boca? Não estão ajudando em nada. Nossa, ele ainda dá uma ironizada assim, né? Como vocês sabem ajudar mesmo a pessoa em necessidade? E ainda falou, você deve ter aprontado alguma coisa. É terrível isso. Mas eu queria terminar com Provérbios 24:11. Queria que você me acompanhasse mais um versículo só. São textos incríveis que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas esse último aqui. É um verbo no imperativo aí. Livra os que estão sendo levados para a morte. E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Quantas pessoas você conhece ao seu redor que estão indo para o inferno? Eu vejo esse texto e eu só consigo pensar em quantas pessoas eu conheço, com quantos jovens eu trabalho, e eu sei que estão indo para o inferno. E eu sei que estão indo para o inferno. Mas o politicamente correto me impede de dizer para eles. Mas a Bíblia fala, livra aqueles que estão indo para a morte. Eu não tenho poder em mim para livrar ninguém, mas eu conheço quem tem. E o Senhor está me dando uma ordem aqui. Você está vendo alguém que está indo para o inferno? Apresente a salvação para essa pessoa. Apresente a salvação. Ele está cambaleando, ele está caindo, ele vai embora para o inferno. Mas diga para ele que tem salvação para ele. A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é dizer que ela tem salvação, que tem remédio para a vida dela. Livra os que estão sendo levados para a morte. Salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Deus abençoe.
Vamos colocar de pé para nós terminarmos o nosso culto. Estamos felizes, amém? Viemos depois um dia do trabalho, um vem de escola, a gente vem de casa e vem para a casa do Senhor para nos alimentar. Nós saímos alimentados. Isso é gostoso, amém? Levantemos as nossas mãos. Senhor, nosso Deus, obrigada, Senhor, por podermos estar mais essa noite na tua casa. Obrigado, Senhor, pelas palavras que ouvimos, por esse alimento, esse banquete espiritual que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, pela tua unção derramada aqui, Senhor. E agora, Pai, despede-nos, Pai. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Livra-nos de todo mal, Senhor. Que teus anjos acampem ao nosso redor e que possamos chegar em nossas casas guardados pelo Senhor. E que possamos voltar aqui, Senhor, no sábado, no domingo, para louvar e adorar o teu nome, Senhor. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu, cumprimente seu irmão e dê um bate palmas para o Senhor Jesus. Joga